Perfeição. Na verdade, nós estamos na continuidade da água da perfeição, rumando para a água da essência. Que dias mais imperfeitos estamos tendo, mas que dias mais perfeitos para vivermos as nossas imperfeições diárias, as nossas imperfeições da nossa vida comum. Eu quis começar essa live hoje, eu quis trazer isso para cá, para dentro da Casa das Águas, porque eu recebi um relato, na verdade, um compartilhamento de dor, literalmente, de uma pessoa que está aqui, vivendo o processo das águas intensamente, que está buscando viver na consciência de uma forma como nunca havia buscado, que está se empenhando para viver tudo que eu e nós aqui na Casa das Águas, como irmãos das águas, temos trazido. Eu quero ler a mensaginha que ela me mandou pelo WhatsApp para a gente ir discorrendo sobre isso e trazendo um olhar da consciência, um olhar perfeito e imperfeito no mesmo tom. Então ela me escreve assim: boa noite, irmã, eu quero compartilhar com você que ela entrou na aula ontem, mas ela não conseguiu ficar. E que ela tem, ainda tem digerido e buscado entender tudo o que está acontecendo com ela. Que desde o primeiro dia que ela tomou a água da perfeição, ela tá uma pilha de nervos. E eu tô lendo realmente a mensagem dela. E ela diz que não sabe se tem a ver com a água, né? Porém, que ela perdeu a linha com os familiares dela, perdeu a linha total. Que ela não tem suportado ali alguns barulhos, enfim, alguns movimentos que acontecem dentro da casa dela, que o coração dela já dispara. Que ela, aqui que eu quero que vocês se atentem, que ela tá tendo um senso de muita ira, uma irritabilidade, uma intolerância de tudo. E que ela fica perguntando o tempo todo, ela tem usado uma pergunta que a gente tem feito muito aqui na Água da Perfeição, que é: o que Jesus faria no lugar, né? No lugar dela, que ela coloca aqui, o que Jesus faria no meu lugar? Mas ela percebe que algo ativa dentro dela, que algo se torna um gatilho e ela ferve de nervoso. E ela também traz que ela tem estado num estado de alerta, de luto, de lutar, como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. E ela encerra falando que ela sentiu de compartilhar isso comigo. E que bom que ela teve essa coragem de compartilhar. Por quê? Porque ela, eu, nós estamos vivendo um encontro com a perfeição. A gente tem podido ver, sentir na pele mesmo, que tudo, simplesmente tudo, que não é perfeito, tá? Tem se revelado. A água da perfeição, ela não entrega a perfeição de imediato. Pelo contrário, ela expõe tudo que ainda não está alinhado com essa frequência. Ela traz todo esse processo. E esse processo tem sido desconfortável. Não é que tem sido, ele é desconfortável. Quando a gente entra em contato com essa vibração, com essa vibe da perfeição, tudo, simplesmente tudo que não é perfeito dentro de nós começa a gritar. E é bem isso que ela trouxe pra gente. Na verdade, o que acontece é que as sombras, as nossas sombras, elas começam a aparecer. E aí as reações a essas nossas sombras se intensificam. E esses gatilhos, eles começam a ser disparados.
O que antes era meio mascarado pela gente, por esse automático da vida, agora ele começa a se evidenciar, ele começa a se tornar evidente. E aí que entra a questão. Se a gente está sentindo essa irritabilidade extrema, se a gente percebe que qualquer coisa tem tirado a gente do eixo, se sons, se palavras, ou até mesmo as nossas pessoas ali próximas, as pessoas que a gente convive ali dentro da nossa casa, parece despertar dentro da gente uma fúria, esse estado de alerta profundo, a gente tem que entender o seguinte: isso não é um erro. Isso é a perfeição revelando a imperfeição, para que a gente possa de uma vez por todas transgredir, transcender isso. Um estado de luta contra tudo que a gente vive no dia a dia, um estado de luta contra essa sensação de ser uma bomba relógio, indica que a gente precisa enxergar esse algo interno. A gente precisa ver isso, reconhecer isso, dissolver isso. E isso passa a ser um ponto crucial. Não se trata da gente controlar o que está vindo à tona, essa ira, esse descontentamento, esse estado de nervosismo, mas sim de compreender ele, atravessar ele com consciência. Deixa eu só plugar aqui que eu tô sem bateria. Peraí. Por isso que a pergunta que a gente tem, né, feito tanto aqui, que é o que Jesus faria no meu lugar, ela é essencial. Ela passa a ser essencial. E essa pergunta, gente, eu quero que vocês não usem como um pedido de escape. Sabe assim, Jesus, que você faria assim, me tira disso. E me dê uma resposta rápida e pronta para me tirar dessa ira, desse nervoso, desse descontentamento, dessa confusão. Não assim. Eu quero que vocês usem essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar, ou o que Jesus faria, é como um direcionamento para perceber que Jesus não fugiria do processo. Ele atravessaria esse processo com presença, com amor, com verdade. E por que eu estou trazendo isso? Deia e Yara, vocês que chegaram um pouco depois. Porque no começo eu trouxe, que eu recebi um testemunho ontem, depois da live, de uma pessoa aqui que tá aqui com a gente, e ela fala disso, de ira, que ela tá se sentindo muito irada, muito nervosa, uma bomba relógio, e que, enfim, barulhos e sons, até tons de voz das pessoas das quais ela convive tem trazido gatilhos nela, e que ela me pergunta se se pode ser da água, enfim, e que mesmo ela usando a pergunta, né, o que Jesus faria no meu lugar, isso deixa ela mais irritada, mais no estado, né, fora de si. E aí, por isso que eu tô discorrendo sobre isso, sobre ira, sobre esses processos emocionais que a gente tem vivido, sobre essa identificação que a gente tem vivido aí com a água da perfeição. E o quão importante a gente não usar essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar, como um escape, e sim como um direcionamento para a gente perceber que Ele, que está e que é agora dentro de nós, não fugiria desses processos, e sim Ele atravessaria ele com muita presença, com muito amor, com muita verdade. A água da perfeição, ela está trazendo à tona o que já existe dentro da gente.
mas que talvez estava, sabe, guardadinho, adormecidinho. Todo o nosso cansaço, todas as nossas relações conturbadas com os nossos, todos esses gatilhos, eles têm revelado esse estado interno que já era presente. Então, realmente está trazendo à tona. Está tirando da profundeza e trazendo para a superfície tudo que é considerado imperfeito, mas que a gente pode usar essa imperfeição de um outro modo e não se descabelar, e não se descontrolar, e não querer fugir. Por isso que depois que eu li a mensagem, a primeira frase que eu escrevi, acho que eu falei, na verdade, foi: calma, respira, eu te peço calma. E além de calma, eu te peço, não desiste agora. Porque se a gente transpõe isso, esta fase, a gente vai mergulhar num bálsamo que é a essência, que é a liberdade, que é a paz, que é a fé e a cura. E eu quis trazer o depoimento dela porque talvez a gente esteja vivendo isso. Esses dias de fúria, de ira. E talvez uma segunda pergunta que a gente tem que nos fazer agora é: o que esse estado quer nos mostrar? Se a ira, se a intolerância, a Déia escreveu aqui, se o desconforto, se essa resposta de luta tá eclodindo dentro da gente, a gente tem dentro disso tudo, dessas emoções, a gente também tem muito aprendizado pronto pra gente absorver. E esse aprendizado, ele não vai vir do controle emocional nosso. Não, ele vai vir da nossa entrega. Ele vai vir da nossa observação de nós mesmos. E se a gente sentir, observar e se entregar, a água da perfeição vai nos conduzir exatamente para onde a gente precisa ir. É uma reflexão isso. Viver essa entrega vai colocar a gente onde realmente a gente precisa entrar, onde realmente a gente precisa sair, onde realmente a gente precisa ajustar, onde realmente a gente precisa reforçar algum ponto. É sobre isso a frequência da perfeição. Ela é uma frequência. Ela tem que estar frequente na gente. Ela tem que estar ajustada, alinhada e pronta. É uma munição, uma ferramenta. É ele vivo. A gente precisa tornar esses sentimentos, a ira, o desconforto, a gente precisa tornar ele uma força. A gente precisa convergir essa energia, pegar essa emoção e tornar ela num poder. E eu falei isso para essa pessoa. Pega a ira, converge essa energia e vai com a ira mesmo, porque a ira vai fazer você se posicionar. A Andréia pergunta aqui, mas precisamos de quanto tempo para nos adaptar? Déia, não tem um tempo. Tem uma lógica dos fatos. Se você quer estar num outro estado e viver num outro estado, é agora, é para já. Não tem nenhum tempo passado, nenhum tempo futuro. É assim, eu quero viver isso. Porque não está fora, está tudo dentro. Então, assim, eu quero viver isso agora, hoje. Eu quero estar
empoderada nisso, eu quero estar posicionada nisso, eu quero estar com uma postura de perfeição. Porque você está com ele dentro. E se você termina essa live, fecha os olhos hoje e morre, e amanhã você não acorda, e aí esse tempo? Qual é essa adaptação? Então, carrega tudo para hoje, para agora. Mas Mari, durante o dia eu não consigo me lembrar. Tá bom, aqui agora, me ouvindo, tá antenada, tá consciente, tá presente. É agora. Não foi há 5 minutos atrás, não vai ser 10 minutos à frente. É agora. A adaptação, ela só existe agora. Ela não tem um outro momento. A água da perfeição, gente, ela não vem para suavizar a nossa experiência. Ela vem para expor a gente. E o mais doido que não tá expondo a gente pro outro, tá expondo a gente para nós mesmos. Mesmo que isso resvale no outro, uma ira, um grito aqui, um nervoso ali, isso é posicionamento. E que bom você não tá suavizando para ninguém, porque a vida não é suave, a vida é sob posicionamento. Então você tá transbordando a frequência pro outro. Mas vamos voltar aqui pra gente. A perfeição, ela tá expondo a gente. Pra quê? Pra gente elevar. Pra gente sair dessa inercinha que a gente vive. Dessa coisinha que a gente vive. Desse micromundinho que a gente acha que isso é vida. Uma vez que a gente é exposto a essas tomadas de consciência, a esse olhar disruptivo, a gente eleva. Logo que a gente eleva, a gente se transforma. A transformação é elevação de consciência, é expansão de consciência. Não é ler um livrinho, ou meditar, ou também é, mas a proposta aqui é voo. É assim, ó. Virei e pum, me transformei. E a transformação, gente, ela nunca acontece no conforto. Hello, nós estamos na Terra. A Terra é um planeta de expiação. Aqui nós estamos para nos transformar em algo maior. Outros planetas já está tudo ok. Mas a Terra, aqui, o rolê é esse. E a gente tem que dar glória a Deus e graças a Deus que a gente tem um conforto de vida. E que a gente está tendo essa oportunidade de expandir num desconforto, mas não um desconforto físico. Porque, gente, se a gente pensar agora, tem gente fugindo da guerra, tentando sobreviver da guerra. Se a gente pensar agora, tem gente tentando fugir de bala perdida, de pais abusivos. Essa pessoa não está tendo tempo de se transformar. Ela está correndo de leão. E às vezes, se você for perguntar para uma pessoa que está num risco, numa zona de risco, ela está colhendo mais frutos do que a gente aqui sentadinho no ar-condicionado e tudo bonitinho. Se você vai conversar com uma pessoa que usuário de droga, sei lá, numa situação de risco ali, morando na rua, a gente vai colher muito tapa na cara. Esta pessoa está verdadeiramente exposta aos riscos da vida. Nós estamos nos expondo para tentar colher transformação, mas num outro nível. Então, que bom que a gente está podendo ter essa oportunidade. Mas voltando um pouco ali para a perfeição, um pouco para essa energia que é os sentimentos, né? São as emoções, a ira, a irritabilidade, o descontrole emocional, quando tudo isso se manifesta.
qual que é a primeira coisa que a gente tende a fazer? A gente tende a sufocar, a gente tende a fugir, a gente tende a sentir culpa por estar sentindo aquilo. Ou, se a gente explode, depois a gente sente culpa de ter explodido. Ai, mas poxa, eu falei com tal pessoa, nossa, deveria ter sido menos, ou deveria ter segurado um pouco a onda. Se você não segurou a onda, é porque não tinha que ser segurado. E se a gente pensar assim, se a gente, ao invés de rejeitar essa energia que vem, porque é uma energia genuína. Você sentir raiva, ira, você pode ver uma criança, é genuíno. A gente que fica falando assim, ai, é feio você sentir isso, nossa, é feio você estar com raiva, não deixa o cara sentir. Ah, você tem que ter controle emocional. Quem disse isso? Pra mim, quando me sobe essas energias negativas, né? Porque alguém também nomeou que é negativo, principalmente a energia da raiva, da ira, isso aí é um polimento, assim, isso aí vem aquela energia, você fala, uou, você faz uma ação, aquilo te faz você tomar uma atitude, ter uma postura, falar aquilo que você não teria coragem de falar sãozinho, bonzinho, com a roupagem do bonzinho, com a capa dos superpoderes. Então vocês acham que é ruim sentir isso? É ruim se posicionar dessa forma? Vocês acham que Jesus se posicionava como, gente? O levanta e anda é na base do quê? É da ira. A gente precisa parar de rejeitar essas emoções e utilizar ela como combustível. A gente não é bonzinho. A gente não é boazinhas. Nós não somos Madre Teresa de Calcutá, nem estamos querendo ser. Nós não somos angelicais e estamos indo para linhas dos anjinhos. Não. Nós estamos bebendo água de Micael, meus irmãos. E aqui a conversa é outra. Aqui é sob espada a coisa. Vocês sentem a minha energia. Vocês sentem meu posicionamento. Aqui não tem florzinha. Aqui a expansão da consciência é bruta. Aqui se revela, aqui a gente expõe. A ira nada mais é, gravem isso, a ira, a raiva, o medo, nada mais é do que uma energia no estado bruto. Tem muita força aí, tem movimento, tem impulso, é isso que eu tô dizendo. A gente não tomaria uma ação. Vou voltar à frase. Se você está no estado muito pleno, muito chante, que eu falo, naquele estado quase meditativo, talvez você não tome uma ação, você não tome uma decisão, você fica aguardando mais um sinal do universo. Horas iguais, uma palavra, um som, e você fica inerte. Agora, meus irmãos, se te bota num estado de descontrole, de ira, de raiva, cutuca com vara curta pra você ver. A ação é imediata, a falha é imediata, a apunhalada é imediata. Aí vão chamar a gente de bipolar. Não, ninguém sabe o que é um bipolar. Aqui é posicionamento. Tem força, tem movimento, tem impulso. Porque a gente canaliza essa energia com consciência para tornar isso uma outra coisa. A gente pega o estado bruto dessa energia e torna ela numa energia de posicionamento, de coragem, de ação diante a vida. E não tem nada de se culpar. Nós somos maduros, adultos. Não tem que ter culpa. A experiência de estar nesse estado de luta, nesse estado de tal como uma bomba relógio prestes a explodir,
não significa que algo está errado. Pelo contrário, significa que tem poder, tem um imenso poder dentro da gente. Pronto, bomba relógio. Pronto para ser convertido em clareza de vida, em direcionamento, em ações. Gente, Jesus não foge da ira. Nunca fugiu e nunca vai fugir. Ele usa. E eu vou trazer para o presente, porque ele está dentro da gente. Ele não está lá atrás, 2000 anos atrás. Ele está aqui. Então, ele usa a ira para se posicionar. Se vocês forem lá na Bíblia, vocês vão ver passagens que ele virou mesas dentro do templo. Porque a justiça queimava dentro dele. E não que ele tenha perdido o controle, pelo contrário. Ele usou a energia do momento para transformar aquele lugar, para perpetuar a palavra dele, para se tornar inesquecível. É isso que a gente tem que fazer. É isso. Se algo dispara aí dentro de vocês, se desperta essa raiva incontrolável, se tudo ao redor parece te irritar, é porque, gente, dentro da gente tem essa expressão. Tem que sair essa energia tem que se mover. Mas para onde, Mari? Ela tem que se mover para ações que vocês têm que tomar, decisões que vocês têm que ter. A chave aqui está em transformar esse estado de luta constante num estado de autoridade interna. Quem comanda aqui sou eu. Essa irritabilidade que a gente está vivendo, e eu me incluo, ela tem que virar assertividade. Olha que doido, olha como vira a chave. Então, o estado de ira, de luta, de bomba relógio, ele tem que virar um estado de autoridade interna. A irritabilidade, ela tem que virar assertividade. Olha as viradas de chave. Vão deixando cair aí. O nervosismo, ele tem que virar clareza. E a raiva é melhor. Ela vira esse poder de agir. Gente, é um mindset isso. Isso é estar consciente. Isso é viver a expansão da consciência. Isso é se elevar. Isso é se transformar. E quando essa energia vem, quando ela começa a subir, e ela é terrena, porque o padrão vibratório dessas frequências, raiva, ira, medo e tal, ele é muito denso e muito intenso. Por quê? Uma humanidade alimenta esse padrão vibratório, gente. Tem muito mais gente na ira, na raiva, no medo do que no amor, na verdade, na justiça. Então, quando a gente tá ali, né, meio inerte, ok, no neutro, e a gente experimenta da ira, a gente cai de paraquedas dentro de um padrão enorme que tá ali vibrando. Muita gente tendo essas sensações, tendo essas emoções, sentindo isso, vivendo isso, não conseguindo sair disso. E quando essa energia que é muito grande, muito densa, muito terrena, porque a Terra vibra isso, quando essa energia, quando você entra nela e ela sobe em você, que ela te invade, rapidamente você tem que se perguntar: onde que eu preciso me posicionar? O que eu tenho ignorado? Que eu preciso dar um basta? O que essa energia está tentando me mostrar sobre minha força? Eu não posso mais reprimir isso, eu tenho que explodir. Essa energia, ela é uma propulsão.
para um nível de alto de consciência, ela te catapulta para isso. É por empuxo, ela te puxa, assim, ó, é um empuxo, ela te suga. Se você quer sair dela. É uma catarse, literalmente, é uma conversão de energia. A água da perfeição está nos mostrando que dentro da nossa maior irritação está o nosso maior poder. Grava isso, Val. A água da perfeição está nos mostrando que dentro da nossa maior irritação, seja o som, seja aquele barulho da casa, seja aquele tom de voz, aí mora o nosso maior poder. E a gente não pode fugir dessa energia. A gente tem que aprender a usar ela, usar. A gente precisa nos conectar com isso e usar esses gatilhos emocionais e convergir essa energia em posicionamento consciente. Para além desta disrupção de informação, para além dessas trocas de mentalidade, a gente tem que entrar num outro estado. Não tão somente de identificação das emoções, mas sim um estado de consciência, que é um outro ponto, um ponto 2 de tudo isso que eu estou trazendo. A gente precisa ir para um lugar de observadores, para além dessas tempestades, para além dessas emoções que a gente tem vivido. É como se a gente subisse mesmo para um outro patamar. E a gente percebesse a ira, percebesse a irritação, percebesse o descontrole emocional, percebesse que ele está tomando conta da gente, mas que a gente precisa se lembrar de algo, que a gente não é essa emoção, que a gente só está experimentando dela. A grande armadilha mesmo da inconsciência é a gente se perder dentro dessa emoção, dessas emoções, se perder dentro do que a gente está sentindo e se identificar com essas emoções e achar que a gente é ela. Mas existe um outro lugar para a gente estar. Voltando um pouco para alinhavar. Um passo 1, eu senti a emoção, eu explodi. E aí eu falei, eu tomei uma ação sobre aquele evento. Eu me posicionei. Esse é um passo 1. Você pega a energia da ira, da raiva, do medo, você converte ela numa ação, numa fala, enfim, você converte essa energia. Esse é um passo 1 da consciência. O passo 2, que é um a mais, né? Um pulo a mais. Você sai dessa coisa reptiliana de sentir essa emoção e convergir ela numa ação rápida, né? Numa tomada de decisão rápida, que às vezes até depois vai te gerar mais problemas ainda, mais conflitos ainda, vai te gerar culpa e tal. O passo 2 é aqui, ó, você vir para esse lugar de consciência, onde você não se identifica com a emoção. Você vem para um outro lugar e você fala, opa, eu não sou essa ira, eu não sou esse medo, eu não sou esse desconforto. Isso só é uma tempestade passando aqui, mas vai passar. Esse estado de consciência que transforma tudo. Ele tira a gente desse lugar reptiliano de ser. Ele tira a gente desse estado homens da caverna de ser para ser o ser humano. É um estado de consciência.
Porque enquanto a gente está identificado com a emoção, a gente reage a ela. Mas quando a gente se torna observador da própria emoção, a gente utiliza ela como ferramenta. Quando a gente se depara com esses sentimentos que, na grande maioria das vezes, é trazido por alguém, né? A gente não se irrita sozinho lá. Tô até irritadinha comigo mesma. Não, alguém fala alguma coisa e você se irrita. Aí você explode. Alguém faz algum movimento ali, acolá, e aí você fala, uou, sai do salto, né? Tipo assim, roda a baiana. Então, tudo está acontecendo num campo de percepção. Se a gente conseguir estar expandido o suficiente para dar um passinho atrás, e aí é milésimos de segundo, e não se identificar com a emoção, uou, aí a perfeição chega. E aí, num milésimo de segundo, a gente se perguntar, quem que tá sentindo tudo isso? Quem dentro de mim tá sentindo tudo isso? Tá observando tudo isso? Essa raiva aí. Se eu tô aqui observando tudo isso, eu tô aqui observando a raiva, o desconforto. Então eu não sou a raiva. Eu não sou o desconforto. Então eu tô observando isso. O que é chamado de observador de nós mesmos, que somos nós, que é nosso eu, que é nossa consciência, que é onde está Jesus alocado agora, é este verdadeiro estado de consciência. Não é sobre não sentir as emoções, é sobre não se perder naquilo que está sentindo, entende? Se a gente conseguir dar esse passo atrás e se colocar nessa posição de observador, a gente vai perceber, algo muito incrível. Que a emoção, ela perde o poder sobre a gente. E ela passa a ser apenas um fenômeno transitório dentro desse campo. Quando eu falo campo, é quando você está ali conversando na discussão, na relação. A gente vai sentir a emoção, mas a gente vai deixar passar. Mas isso, gente, isso é milésimo de segundo. Isso não é... Não, peraí. Deixa eu sair dessa discussão, deixa eu ir lá fazer um mantra 10 vezes e aí eu volto aqui. Não. É assim, ó. Fum. Você vem para esse estado de consciência que é um lugar que você nem deveria ter saído dele. E aí você vê a tempestade caindo. Você vê tudo aquilo, você se vê sentindo. Só que você fica neste estado de consciência, nesse estado de presença. A água da perfeição, ela não está apenas ativando tudo isso na gente, ela está nos convidando e nos chamando para esse novo estado de ser. Volto a dizer, a gente deixa de ser homens da caverna e passa a ser humano. É isso. Perfeito. O estado de consciência é um estado onde você não se identifica com o que você sente, mas você usa o que você sente para despertar em você ainda mais consciência. É para esse lugar que a gente tem que ir. Esse centro de presença, onde nada te arrasta. Nada te abaixa, te enraiza. Você deixa de ser reativo para ser ativo. Porque, gente, venhamos e convenhamos.
Aí eu vou tomar muita água hoje, porque anteontem eu falei mundo e fundo, acho que 1 hora e pouco, não tomei um golinho de água. Depois eu estava morrendo de sede. Venhamos e convenhamos. Quem é a gente, além do que a gente sente? A gente não é essas sensações, esses sentimentos, essas emoções. A gente é para além disso. E não é um para além do além, não, é aqui, ó, aqui, conscientinha, aqui, ó, com decisões rápidas, com fala rápidas, com tomadas de percepção rápidas. Lembra que eu falei ontem que o Thales percebe antes da coisa acontecer? A gente vai chegar nesse ponto de perceber antes. Porque, gente, tudo é frequência e vibração, tudo chega antes. A gente precisa ter esse feeling de ler as coisas antes do que elas acontecem. Nós estamos desenvolvendo uma inteligência espiritual. Para sermos espíritos, vivermos a espiritualidade na carne. E não lá depois que a gente vira fumacinha. Essa é a grande sacada. A expansão da consciência fala sobre isso. A gente precisa estar reforçados nesta, entre aspas, né? Nessa teoria. A perfeição nos traz aquilo que às vezes eu falo aqui com vocês, essa não identificação emocional com nós mesmos, com tudo que a gente carrega até aqui, com tudo que a gente acredita. Gente, e acreditem em mim, esse é o caminho da liberdade. A maior ilusão que a gente pode viver é acreditar que a gente é essa ira, a gente é essa raiva, ou a gente é essa alegria, ou a gente é essa... Eu falo para os dois lados, a gente é essa felicidade, a gente é essa calmaria. Não, a gente não é nem isso nem aquilo. A gente não pode nos definirmos nessa emoção. Eu tô dizendo isso porque quando eu li a mensagem, eu falei para essa pessoa, calma. E a segunda coisa que eu falei é não desista, porque tinha esse lastro de eu tô tão identificada na minha emoção, nessa ira, nesse nervosismo, nesse estado raivoso, que eu vou desistir. Ou seja, estava definindo quem essa pessoa é. A emoção dela estava definindo quem ela é. E a chance dela sair correndo era muito grande. A emoção não define quem a gente é. Porque se definir, a gente volta pro buraco. Onde está todo mundo tá achando que é as suas próprias emoções. Todo mundo tá buscando os prazeres mundanos. Eu falo isso muito pra Júlia. Júlia, você para de querer viver esses prazeres mundanos, hein, filha? Que é essa vida instagramável aí, essa vida de rede social, prazer mundano, dopamina, excesso de dopamina, prazer mundano. A verdade, a grande verdade é que a gente não é a raiva, a gente não é a dor, a gente não é nosso medo, a gente não é nossa alegria, a gente não é nossa euforia, a gente não é nosso entusiasmo. Eu tomo umas rasteiras porque eu sou muito entusiasmada. E o entusiasmo é uma emoção. Então eu me entusiasmo com tudo e volte e meia eu tomo uma. Por quê? A vida não é tão entusiasmante assim. Cuidar de filho não tem nada de entusiasmo. Pelo contrário, é uma monotonia, uma tensão, é um processo. Lidar com gente não tem tanto entusiasmo assim. Mover um mover desse, ancorar uma energia dessa que a gente ancora, que eu ancoro, não tem tanto entusiasmo assim. Mas eu fico me entusiasmando. Então, às vezes, quando baixa meu entusiasmo, eu falo, tô triste. Tô precisando de entusiasminhos. Tô identificada.
Tal como a raiva, tal como a dor, tal como o medo, tal como a doença, tal como a alegria. Vocês percebem que pessoas que são muito alegres, sabe aquele nosso, sempre tem na família, aquele tio nosso que ele é demais. Ele é a alegria em pessoa. Você fala com o cara tá rindo, ele tira dor de sarro, ele sempre tá numa good vibe. Esses caras são os maiores autossuicidas, né? Se matam. Porque uma vez que eles se deparam com alguma tristeza, ele não suporta. Porque ele é identificado com essa alegria constante. Volto a dizer, gente, aqui a Terra, o rolê é outro. Nem lá, nem cá. É saber usar os lados, né? Saber trazer aqui, ó, para esse meio e aqui, estar consciente, não se identificar nisso e viver isso. E também não é equilíbrio constante, não temos que estar equilibrados. É assim, me falem se vocês conseguem estar equilibrados, ou se vocês conhecem alguém que esteja equilibrado, porque eu não conheço. Eu acho que Jesus foi o maior desequilibrado da era dele. Porque fazer o que ele fez... nós precisamos estar num estado neutro. Meu Deus, hello! Nem os budas lá, os monges estão nesse estado. Os caras estão passando o maior perrengue. Meditando 24 horas, banho gelado, sem comer e etc. Que isso faz parte da filosofia dele. Sustentando uma energia, ancorando uma energia na Terra, assim, brutal. Gente, a verdadeira liberdade não é a ausência de emoção. É a ausência da escravidão dessas emoções. Eu não posso ser escrava do meu entusiasmo. Eu preciso viver ele, mas eu não posso ser ele. E a não identificação emocional, ela tem um lastro assim que parece que a gente fica meio frio, meio distante, meio indiferente. Pelo contrário, a gente sente tudo, mas a gente não se perde em nada. E tudo que eu tô trazendo sobre não identificação já é um spoiler do que a gente vai viver na essência. Porque eu percebi comigo mesmo que a perfeição, ela tacou a gente lá no limbo. Muito doido. Nas profundezas do limbo, assim, ela jogou a gente em tudo que é de mais imperfeito. Para quê? Para a gente se desidentificar emocionalmente e para a gente vir para aquilo que é essencial, que é a nossa essência. Olha que doido. Nós vamos viver só aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial para a gente ver é minimalista, é pontual. É algo único. A gente viver aquilo que é algo único é a gente perceber que a raiva surge, mas ela não nos controla. É a gente perceber que o medo tá aí e a gente fazer o medo ter medo do que a gente é capaz. Até o medo vai correr da gente. Vai falar, opa, com ela ali eu não mexo. E eu dou esses mindsets pra Júlia. E a bichinha danada. Ela fala, mamãe, eu tô com medo. Não, você vai fazer o medo ter medo do que você é capaz. E isso eu estendo pra dor. Dores emocionais, dores físicas, dores em geral. Ela existe. Nós não estamos negando que isso não exista e vivendo lá no mundo da Alice, no País das Maravilhas. Nós temos que ter controle emocional,
porque nós temos que estar em equilíbrio, porque isto ou aquilo. Não, isso é Alice no País das Maravilhas. Aqui é hello, terra, consciência. A gente não está negando a existência disso tudo, a gente está dizendo e vivendo e nos posicionando para além disso tudo, que não tem definido a gente. Isso é perfeição, entende? E isso para mim, gente, tem um sentido humano tão grande. Isso leva a gente para um lugar de impecabilidade. A gente fica impecáveis. Isso é um novo jeito de viver. A gente se tornar impecáveis, refinados nesse estado de ser, de agir, elegantes a ponto de uma palavra nossa ser tão assertiva que você transforma o outro, além de se transformar. E não é bonzinhos, fofos, não é estado, presença. É o levanta e anda. É comando, é governo, é impecabilidade na palavra, no olhar, na postura, no silêncio. E a gente já teve lapsos disso. Sabe quando você tá ali no meio de uma tribulação, de algo, enfim, de uma discussão que seja. Vamos trazer uma cena um pouco até maior. E que a pessoa tá esperando você rodar a baiana e aí você só dá um respiro e um olhar profundo, assim, aquele olhar de flecha. E aí a coisa, ela se assenta, ela toma ordem. Impecáveis. Um novo jeito de viver. Um novo conceito. Perfeitos. Como nossa própria natureza. Como a natureza é perfeita. Tudo em ordem. Tudo alinhado. A água da perfeição está nos chamando para isso. Muito doida, mas está chamando a gente para isso. Viver esse verdadeiro estilo de vida da consciência. Aprofundar esses conceitos. Transitar neles. Praticar eles. É um bem viver, gente. É um bem viver, é uma redefinição. É Jesus dirigindo a nossa vida. Só isso. Nada mais. É Jesus dirigindo nossa vida. Não de um jeito religioso, mas de um jeito presente, orientador, transformador. A gente tá deixando de ser escravo, gente. Isso é libertador pela própria natureza. É transcendente.
é forte, é inspirador, tem redefinido a gente. E eu, se eu for me identificar um pouco nas minhas emoções, é entusiasmante. Gente, é a pílula do ruim que é bom. Caramba. Se a gente não se identifica, tudo fica muito engraçado. Tudo fica muito divertido. A gente alivia. As rugas somem. E a água leva a gente para esse lugar. Mas Mari, como não se identificar? É simples, gente. Nós estamos expandidos na consciência. A consciência, volto a dizer, é uma estrutura, não física, mas holográfica. Então ela existe aqui. Ela é um holograma. Sabe como o Apple Watch, que a gente coloca e abre o holograma aqui e você vai trabalhando ali, né, na mão, sem você ver aquilo? Você vendo em holograma, a consciência, ela existe. Então, ela é holográfica. Você estando aqui atrás, 3 segundos atrás, então você se desidentifica do corpo, das suas emoções. Então, quando vem aquela frequência, vem aquela fala do outro que vai te ativar esse gatilho de raiva, de medo, é como se você deixasse vir para o corpo, sentisse tudo isso, mas você não está aqui no corpo, você está na consciência. Então a tua resposta não é corpórea, não é explosiva, ela é de observador. Então aqui você tem um tempinho de 3 segundos para poder depurar aquela energia que chega, encaixar ela onde tem que estar e ser impecável com a sua ação. E ser impecável com a sua ação não é ser bom com a sua ação e falar algo amável ou não falar nada. Não, ser impecável com a sua ação é ser coerente com aquilo que a sua consciência tem para experimentar. Porque a sua consciência é o que vai ser absorvido por Deus. E não seu corpo fica aqui, suas emoções ficam aqui. Ah, mas Mari, me dê um exemplo gritante sobre uma ação que eu, estando aqui nesse processo de consciência, eu posso ter. Você pode sim matar alguém. Você estando nesse estado de consciência, neste lugar de consciência, a sua ação pode ser sim essa. E perante a experiência vai estar tudo ok. Como você pode estar nesse estado de consciência, estar aqui na consciência e silenciar perante uma cena. E aquela tua energia, aquilo lá vai quebrar o outro, ou o contexto. Façam esse exercício perfeito de vem para esse outro lugar. Ele fica aqui, ó, ele tá aqui perto da gente. É ele que comanda. Eu brinco que é 3 em 1. Sabe quando você pensa e responde e fala ao mesmo tempo? Isso em tempo recorde.
Isso você já está na consciência. E na consciência é onde está alocado a água da perfeição, logo é onde está Cristo, nesse renovo, nessa volta. Por isso que a gente sente essa estranheza. A gente está sentindo uma estranheza. Porque a gente está deixando de ser quem a gente é para a gente ser aquilo que Ele é. Com a força dele, com o poder dele, com a fala dele, com o jeito dele. Porque é através dele, gente, que a gente chega ao Pai. Perfeição. Rumo à essência. É isso. Encerramos aqui. Na quarta a gente faz água de essência. E a gente entra aí, a gente vai entrar num outro fluxo, se Deus quiser. Não que estejamos fugindo, né? Não que estejamos fugindo disso tudo, mas é pros fortes. Acho que a Val botou isso, é pros fortes. Tem algum momento que ela botou ali. É hashtag. Agora na hashtag não é assim, tô tão bem. A hashtag é pros fortes. Vocês sabem que logo no começo lá das canalizações, tem uma fala que eu gravei, que eu uso até hoje, que é assim: as águas de Micael é para todos, mas não é para qualquer um. Gente, venhamos e convenhamos. É verdade. É para todos, a gente acha lindinha, a gente quer que chegue no mundo, ai, ai, ai. Mas olha, não é para qualquer um. Vide nós aqui, nós começamos com quantos? 12 pessoas. Teve uma live que tinha, uma Casa das Águas, tinha 15 pessoas. E eu, uau, falei, nossa, vai ser demais, gente. Não é pra qualquer um. É. Ela vai assim, ela vai, ela... Não é que ela tira, a pessoa não consegue. Aí ela vai justificando e vai atribuindo coisas. Ah, porque eu não entendo. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque são muitas reuniões. Ah, porque. E vai. E eu vou respirando e eu vou deixando. Antigamente eu corria atrás, eu ia, sabe? Assim, eu falava, ó, vem, vai, vamos mais um pouco. Hoje eu já entendi que não é assim. E tá tudo bem. Então é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Bora ser esse qualquer um. É isso, gente. Beijos. A gente se vê quarta. Até. Qualquer coisa é só chamar. Tchau. É isso. Bora viver essa perfeição. Beijos. Até o nosso próximo encontro da Casa das Águas.